Olá, olá, olá! Tudo bem, povo? Vamos lá, galera? Vamos lá conversar um bocadinho, falar sobre carnívoros e carnívoras, seres carnívoros na realidade, né? Não vou falar de espécie, nenhuma espécie específico. Também não vamos usar de taxas sabe, rodapé e nem prescrição de nada, no sentido assim, não, mas veganismo, vegetarianismo é o essencial, nós somos vegetarianos, nós somos carnívoros, os seres humanos são, isso, é aquilo. Vamos por partes e vamos tentar chegar numa conclusão que, na verdade, nunca se chega, entendeu? Por quê, gente? Por causa que esse termo, quando a gente fala de alimentação, para falar a verdade, a gente já sabe o que o ser humano é, ok? Pelas características próprias deles, né? Então o ser humano, ele sabe na verdade o que ele é. O que as pessoas elas precisam parar de querer achar comprovação para aquilo que elas querem ser é o que precisa acontecer. Então, uma pessoa, não há mal nenhum de uma pessoa escolher um estilo, escolher um meio, escolher uma alimentação onde ela se encaixa adequadamente. O que a gente só não pode é ficar com essa rotulação boba e ficar com essa disputa que nunca termina. No sentido que, não, olha, os seres humanos nasceram para ser vegetarianos. Não, os seres humanos nasceram para ser carnívoros. Não, 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 porque de acordo com isso, assim, o cérebro só se desenvolve com isso, gente. Vamos por partes, então. Então, se a gente não sabe ao certo, se o ser humano tem tanta dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma aquilo que eu sou, tá? Os seres humanos, eles são onívoros, ok? Os cães são onívoros. Uma veterinária falando isso! Gente, agora, por que eu estou comentando isso daí também, tá? Algumas pessoas podem vir a cogitar e falar assim, mas por que você está falando, do que é carnívoro do que não é carnívoro? Porque em geral, pessoal, eu sou médico veterinário, certo? Então na minha profissão, eu aprendo a fisiologia e o metabolismo de várias espécies animais. Então, por exemplo, dentro da veterinária, nós somos habilitados a cuidar desde tartaruga, até uma cobra, até um passarinho, uma galinha, aves, né? Uma girafa, uma vaca, herbívoros, tá? Um felino, um carnívoro restrito, tá? Um cão, que é um onívoro, e a gente cuida de peixe, que existem peixes carnívoros e peixes não carnívoros. Então, quer dizer, a gente estuda a fisiologia, na verdade, dos seres. Então, o ser humano não deixa de ser um animal. Só que a medicina, lógico que não é um veterinário que vai tratar de um humano. Por quê? Porque a medicina humana é uma medicina voltada especificamente para o ser humano. Então todas as pesquisas são feitas nos seres humanos. Embora muita gente esquece disso, de falar assim, mas com que propriedade você está falando isso? Ou vocês se esquecem que a maior parte dos estudos científicos e randomizados são feitos em animais. Ok? Então, os estudos feitos em ratos e em cobaias e em barará, são feitos em animais. Quem é que cuida de animal mesmo? Né? Então, na verdade, nós somos de uma área onde a gente estuda uma diversidade de seres, tá? Desde mamífero até não mamífero. Ok? E o ser humano não deixa de ser um ser vivo nesse meio. Então, nós vamos falar a nível de ser vivo. O que é o ser humano? Se o ser humano fosse uma espécie nova, tá? Para mim, sou uma veterinária alienígena. Aí eu chego para as pessoas e falo assim: olha, vamos analisar esse ser aqui que apareceu na minha frente agora. Disse que é ser humano. Vamos ver onde ele se classifica. Você saberia dizer com exatidão onde que eles se classificam? Tá? A maioria das pessoas elas confundem muito alguns parâmetros. Por quê? Vou falar uma coisa aqui que acho que vocês há de convirem comigo, tá? Eu tô tomando um café, tá, gente? Café não pode deixar esfriar,
Porque café frio é purgante, certo? Então vamos lá. Algumas pessoas, elas têm tanta necessidade de acreditar nas coisas que elas acabam voltando às coisas que ela acha na mídia para benefício próprio, certo? Um exemplo disso. Embora eu vou falar de veganismo, gente, eu não tenho nada contra vegano, tá? O veganismo é uma opção moral até, tá bom? Não é uma opção simplesmente única em questão alimentar. É uma questão moral, tá? Mas vamos pegar o vegetariano. A pessoa que ela é vegetariana, ela pode chegar para mim e falar assim, não, mas um estudo fulano de tal saiu, falou que o ser humano tem um intestino assim, assim, assado, que é característico de um vegetariano, que nós não... Gente, você pegou um fator que nem é realidade por completo, e você voltou esse fato, entre aspas, positivo para você, como se fosse a única coisa que se resguarda no fato de um carnívoro ou não carnívoro, de um herbívoro ou não, tá? Então, o que nós vamos comentar aqui são fatores fisiológicos, eu vou comentar na maior instância do animal que eu sei falar de maior instância, que são os carnívoros, ok? Quais são as características realmente de um carnívoro? E aí, no final, a gente vê, a gente se encaixa nisso daí, tá? Então, assim, o que nós vamos falar aqui é para ser humano, para qualquer animal, mas é da linhagem, tá? Então, eu só quero deixar muito claro que aqui a gente não vai bater o pé, não tem que ser vegano, não tem que ser vegetariano, não tem que ser carnívoro, não tem que ser herbívoro, não, cada um pode ser aquilo que quer, a gente só não pode ser chato e ficar batendo o pé, insistindo naquilo que a gente acredita para os outros acreditarem também, tá certo? Então vamos lá. Para começo de conversa, né? A alimentação de um carnívoro começa pela boca. Ou não começa pela boca. Eu diria mais que esse o termo. A digestão do carnívoro não começa pela boca. O que eu quero dizer com isso? Todos os animais, incluindo a maioria dos animais, né, onívoros, incluindo homem e os cães, nós, seres humanos, temos amilase salivar. Vamos começar primeiro com a produção disso daí, tá? Com a digestão na boca. Quando a gente pensa em alguma coisa para comer, todo o nosso sistema digestivo ele já começa a trabalhar. Então, o meu pâncreas começa uma produçãozinha leve de insulina. Para quê? Para preparar o organismo para receber aquele alimento, tal. Então, de pensar, eu já começo a produzir um monte de suco gástrico, tripsinas, parará, incluindo, eu aumento a quantidade de saliva na minha boca. Se eu analisar a saliva de um ser humano, ela contém uma coisa que, uma enzima, que é feita para digerir o amido, que é a amilase salivar. Então, a amilase, nós temos dois tipos de amilase. A amilase salivar e a amilase pancreática. Tá certo? A amilase salivar, ela tá aqui na boca. Então, quando eu boto aquele pedacinho de pão na boca, eita, eu começo uma digestão de amido já na boca. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas que comentam disso daí, né, que por esse lado, né? Quando a pessoa ela tem uma hipoglicemia, né? O que as pessoas fazem? Preparam logo um copo de água com açúcar. Aquilo lá é glicose. Então, quando eu como isso daí, ou quando eu como um pedaço de pão, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, ela tá tendo uma hipoglicemia. Pega um biscoito ali, pega um pão lá. Por quê? Por que eu consigo obter glicose desse pedaço de biscoito? Porque eu começo a digestão na minha boca. Eu tenho amilase, eu tenho uma enzima para isso. Tá? O ser humano tem mais dessa enzima. Os cães têm menos, mas tem. Tá? O cão ele não é feito para comer muito biscoito e pão, não. Tá? Mas ele tem. Carnívoros restritos não possuem. Tá certo? Então, se você pega Ai, Taninha! Se você pega um felino, por exemplo, um gato, um leão, um tigre, ele não possui amilase salivar.
ok? Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Começando, essa é a primeira característica de você ser um carnívoro. Sabe que todo carnívoro é um predador, ok? A posição dos olhos é muito importante também, tá? Mas não é definida, não é definitiva para isso, tá? Porque quando o olho, os felinos, por exemplo, que são os carnívoros restritos que a gente tem em maior exemplo na natureza, tá? Indiferente se é felino doméstico, se não é o felino doméstico, se é um felino selvagem, alguma coisa assim, tá? Os olhos, eles são para frente, são feitos para focar, ó, focar. Não é que nem a vaca que tem um olho de cada lado, que é para olhar na redondeza, para ver da onde que tá vindo o predador. Tá ok? Nós temos uma capacidade ocular, a gente olha para frente, é óbvio que a gente olha para frente, mas nós também temos uma visão periférica, melhor do que a dos felinos. Ok? Porque a nossa pálpebra, por exemplo, nós temos a pálpebra, tá? E os felinos, eles têm uma membrana que ela, entre aspas, ela acaba fechando meio que de lado. Tá certo? Então, assim, a visão do felino, do carnívoro restrito, ela é aguçadíssima ali, ó, pra frente. Assim como as orelhas. Vamos começar. Você não tem orelha uma de cada lado? Pois é, os felinos não têm uma orelha de cada lado. Eles têm uma orelha aqui, em forma de concha, para captar sinais de movimentação e principalmente para captar o barulho, o som de vento, essas coisas assim. Orelha é aqui. A gente não tem a orelha aqui na testa, né? A orelha tá aqui para cima, como um radar, tá? Uma outra coisa que é muito interessante de carnívoros restritos, embora dinossauro não tenha bigode, mas, tá? Os carnívoros restritos que nós temos na natureza hoje em dia, que são os felinos, eles têm vibriças, que são os pelos do bigode. O pelo do bigode não é para fazer uma graça, não é para falar, ai, como é bonitinho, não. O pelo do bigode, ele tem várias funções, tanto de equilíbrio, se você cortar o bigode de um felino só de um lado, ele não consegue andar num muro. Não sei se vocês sabiam disso, mas isso é verdade, tá? Os bigodes, eles servem como vibriças, né? Para medir até o vento se tá contra ou a favor. Por quê? Porque ele jamais iria atacar uma presa com o vento, no sentido de trazendo o cheiro dele para as presas, entendeu? Senão todo mundo sai em debandada e ele não caça nada, ele fica de mão vazia. Tá certo? Isso é uma curiosidade só, não é função digestiva, tá? Vamos para a parte de dental. Dental é bacana. O dental define tudo. Tá? Na maioria das vezes o dental define tudo. O que eu quero dizer com o tudo? Vamos supor, se eu pego uma carcaça, se eu pego um esqueleto, se eu pego partes de dentes, né, de um animal pré-histórico, eu consigo, de acordo com o tipo de dente, determinar qual é o tipo de alimentação que esse animal teve, né? Ou por que ele foi assim, se ele teve uma vida longa ou curta, tá? É pelo desgaste dos dentes e pela conformação dentária. Nós, seres humanos, nós temos dentes molares, que eles são chatos. Então, qual é a função do dente molar? O dente molar, que são esses mais chatos aqui no fundo, eles são para macerar. Macerar. Inclusive, nós temos o osso aqui, que é o masseter, por causa disso, que é o que faz a gente... tá? Mastigar. Então é um movimento que é feito de assim, né? Para quê? Para triturar algum tipo de alimento. Em geral, carnívoros não mastigam a carne. Carnívoros rasgam a carne com os seus dentes pontudos. Se você olhar o nosso dente, nós temos os molares, pré-molares, canina, que inclusive o canino, ele tende a ter uma cor mais acentuada do que os outros dentes, mas eu não sou dentista para falar isso, tá? Mas em geral o canino, ele é mais firme, porque ele é muito mais enraizado, ele é muito mais forte, porque ele é justamente para isso. Ele é para dar pancadona e rasgar. E os incisivos também.
Tá certo? Então nós temos dentes aqui em formato de ponta, nós temos o canino bem pontudo e nós temos os molares chatos. Só pela nossa dentição, a gente vê que nós somos um ser misto. Ou seja, eu sou designada a comer tanto vegetal, fontes vegetais, quanto carne. Então eu posso tanto caçar quanto coletar. Olha que legal, bacana, tá certo? Então, por isso que até vem essa evidência da dieta do Paleolítico, ou a dieta da era do Paleolítico, de ser uma mescla e muito interessante. Por quê? Porque é dessa época que surgiu toda essa nomenclatura de onívoro, carnívoro. Nós não somos carnívoros restritos. Tá? Incluindo, agora eu vou falar uma coisa bem interessante, os dentes a gente já falou, né? Então nós temos molares e temos os caninos, tá? E os incisivos. Os felinos, eles não têm molar. E muito se engana quem fica pensando que dar ração seca, por exemplo, para um felino limpa dente. Não limpa porcaria nenhuma. Por quê? Porque geralmente animal carnívoro não mastiga a ração. Nem um cão, que não é um carnívoro restrito, mastiga a ração. Ele simplesmente apreende e engole. Tá? Então, essa história de, ai, nossa, tem que, não sei o que. Animal não mastiga comida. Você já viu algum cão fazendo assim, nossa, olha, tem um toque de orégano. Não, eu nunca vi. Tá? O que a gente vê é o quê? O animal aprendendo, engolindo. Aí você fala assim, caraca, mano, eles não são humanos. Para com isso, tá? Então, enquanto a gente macera o alimento, olha que interessante a gente saber disso daí. Enquanto eu tenho dentes que são feitos para macerar o alimento, que é de parte vegetal, a minha saliva inunda essa massa que eu estou macerando com amilase salivar e já vai começando uma digestão do amido na minha boca. Lindo, tá? Dentro do estômago, o meu canino, ele é proeminente, os caninos dos humanos mais primitivos eram um pouco mais salientes, então isso daí permitia com que ele consumisse de morder uma carne aos pedaços, geralmente carne crua ou até mesmo com o surgimento do fogo, uma carne feita no fogo. Tá? Mas não excluía que nós tivéssemos molares, básico, tá bom? Digestão. Vamos começar pela digestão primeiro, depois eu falo dessa parte do sistema geniturinário. Vamos lá. Quando eu como, então, um vegetal, eu sou um onívoro. O ser humano é onívoro, por mais que as pessoas fiquem rotulando as coisas. Não tem o quê? Ser humano é onívoro. Ponto final. Acabou. Você pode ter uma predileção por alguma outra coisa, mas eu vou comentar isso daí no final, tá? Nós, em primeira instância, o ser humano, quando você fala em se alimentar, se eu precisar de energia por um estresse, por alguma síncope nervosa, por uma crise, uma hipoglicemia, se eu colocar alguma coisa com glicose, com amido ou glicose na minha boca, eu consigo absorver uma energia ali fácil. Ou seja, glicose, por mais que as pessoas falem que a gente não precisa, a gente realmente não precisa, tá? Mas glicose é o combustível que o ser humano tem a maior predileção, e não é porque é gostoso, nada disso. É porque é mais fácil, mano. É mais fácil. Então, por exemplo, não é que veja bem, eu não estou falando de preferência, se faz bem ou mal para a saúde. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que nós não somos seres gliconeogênicos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós somos animais glicogênicos. Se eu consumir um açúcar, alguma coisa que tenha açúcar ou glicose, ou que tenha um precursor de glicose,
Eu consigo extrair energia dali fácil. Entenderam? Ok. Se eu estou num caso de estresse, eu como algum gelzinho com açúcar e barará, eu consigo obtenção fácil. Eu preciso forçar uma situação, eu preciso parar de comer carboidrato, eu preciso parar de comer as coisas que eu costumava comer antes, açúcar ou um pão ou alguma coisa assim, para que eu comece a entrar numa fase gliconeogênica. E o que é essa fase gliconeogênica para o ser humano? Gliconeogênese quer dizer o seguinte: subtrair glicose de qualquer outro substrato que não seja amido, carboidrato. Então você pode extrair glicose de gordura acumulada no tecido, proteína, tá? Então não é só essa história que a gente vê por aí de que, não, olha, se eu não consumir glicose, eu faço gliconeogênese. As pessoas quase nem sabem o que é gliconeogênese. Gliconeogênese é você fazer glicose a partir de qualquer outro substrato que não seja carboidrato. Nós conseguimos fazer isso, tá? Nós fazemos com o quê? Quando eu paro de comer glicose, eu vou para o meu pneuzinho ou vou para minhas reservas de fígado, de glicogênio que está armazenado no fígado ou glicogênio muscular, e eu começo a fazer glicose primeiro a partir dessas duas fontes, fígado e músculo. Quando acabam essas reservas, eu começo a o quê? A acionar o meu estoque de gordura. Então eu quebro uma molécula de triglicerídeo, que é a gordura que está no pneuzinho, e eu faço glicose de novo. Gliconeogênese. Então nós seres humanos fazemos glicose a partir de gordura. Olha que legal, bacana, né? Triglicerídeo que tá no pneuzinho ali. Afinal de contas, o pneuzinho é para isso, né? A gente que come demais, né? E a cabeça tá... Tudo bem. Nós podemos também fazer glicogenólise. Patrícia! Glicogenólise a gente faz a partir de proteínas. Ok? Então, em primeira instância, o que o ser humano consome? Ele dá predileção, o organismo é muito mais fácil de você obter energia. Eu tô falando de facilidade, não tô falando de necessidade. Nossa senhora, é muito mais fácil um organismo humano obter energia a partir de glicose. Bacana. Tanto que, por exemplo, se eu tenho um problema tal, eu vou colocar glicose na veia e vambora. Ou senão eu vou dar uma aguinha com açúcar. Ou senão eu vou dar um pãozinho pra pessoa comer. Ou senão a pessoa, pra ter uma energia rápida aí, eu dou um dextro, não sei das quantas. É uma outra forma de glicose, tá? Então, assim, a forma mais fácil da gente obter energia é por glicose. A segunda forma, se eu não tenho glicose, eu vou puxar da onde? Da gordura. Eu jamais pulo da glicose pra proteína. Não acontece isso, só acontece sob demanda. Ok? Tá, Patrícia, e aí? O que tem de mal nisso daí? Isso, o fato de eu precisar de glicose, também não me classifica como um herbívoro, tá? Para com essas porcaria aí. Não classifica ninguém. Então, a gente precisa de glicose. Não é que precisa. Você obtém de forma mais fácil. A gente, na verdade, não precisa. Mas eu faço energia de forma fácil. Tanto que não é à toa que a população mundial está 4 vezes mais obesa nesses últimos tempos. Vamos conversar de carnívoro restrito. Carnívoro restrito, primeiro, não tem amilase na boca. Segundo, fígado não produz enzimas que quebram glicose, hexoquinase, frutoquinase e glicoquinase. É nulo, é zero, é ausente em felinos. Ok? Carnívoros restritos. Leão, carnívoros restritos. Eu queria ver qual era o sistema de um dinossauro, cara, porque eles são incríveis, né? Um carnívoro, um rex básico.
né? Mas felinos, que são os maiores carnívoros restritos que existem na Terra atualmente, não produz, tá? Outro ponto que é bem interessante. Os felinos, os carnívoros restritos, são gliconeogênicos restritos. Se você der um pãozinho pro teu gato, ele vai ficar morrendo de fome. Por quê? Porque o felino precisa comer proteína, porque ele faz glicose a partir de proteína. É bem diferente da gente. Então, você olha essa daí, você classificaria o ser humano como um carnívoro? Não. Tá ok? Então, o carnívoro, ele faz glicose a partir de proteína. Tanto que, eu anotei uma coisa bem interessante aqui para vocês, que é o seguinte. Eu coloquei até entre parênteses, tá? Humanos e cães, eles são onívoros, tá? As enzimas hepáticas, elas se adaptam ao consumo de carne, tá? De proteína, tá bom? De proteína, vamos lidar com proteína. Se eu comer mais proteína, eu tenho um lance, porque assim, é em relação à conservação de nitrogênio, tá? Mas eles se adaptam, essas enzimas, elas se adaptam. Então, se eu como muita proteína, eu tenho mais enzima e eu posso excretar mais nitrogênio. Se eu como menos proteína e etc e tal, a gente se adapta. Nós nos adaptamos, tanto cão, quanto os humanos, quanto o resto dos outros que são onívoros, tá? Os felinos, não. O felino, ele depende de o carnívoro restrito, não vamos falar de espécie, vamos falar de carnívoro restrito. O carnívoro restrito, ele precisa de uma alta quantidade de proteína e de origem animal para que ele consiga manter o balanço dele de balanço nitrogenado. Se ele tiver uma dieta muito alta em proteína, não vai lesar em porcaria nenhuma. Para com isso, tá? Ele simplesmente vai dar um jeito de excretar mais nitrogênio na forma fácil de se excretar. Acabou. Não tem toxicidade, não tem nada. E eu vou entrar agora com outra parte que é mais interessante ainda, que é de animal desértico. Quando ele consome uma quantidade muito baixa de proteína, onde as pessoas acham que um carnívoro é um vegetariano, sem hora, né? O que acaba acontecendo? O próprio organismo não sabe fazer glicose de outro jeito. Ele vai começar a queimar músculo, glicogenólise, para fazer energia, para fazer glicose. Então o animal começa a entrar num quadro de caquexia, necessidade dietética e pode acabar com agravamento em morte. Certo? Ou seja, se um animal carnívoro parar de comer carne ou comer uma quantidade insuficiente, eu não estou falando mínima, insuficiente para a característica deles, o animal pode entrar em falência, sim, ele pode morrer. Por quê? Porque o metabolismo dele todo é em volta da proteína. Certo? Então, no caso, o organismo, aqui eu até coloquei aqui, os carnívoros, eles têm um organismo adaptado. Então, eles precisam de um high protein diet. Eles precisam de uma dieta extremamente alta em proteína. Ok? Eles estão acostumados a comer presa. Presa não tem vegetal. A única parte, para vocês terem uma ideia, um carnívoro restrito, quando ele abate a presa, se a presa é pequena e condizente com o conteúdo estomacal que eles têm, porque em geral, o que é presa de um felino? O que é presa de um carnívoro? Ou é um herbívoro, ou é um onívoro, como um rato, por exemplo, tá? Então vamos supor que o gatinho ali, ou se não um passarinho, vamos pegar passarinho. Ele pegou e catou um passarinho. Ele vai comer o passarinho inteiro, tá? Moela, tudo bonitinho e tal.
Só nisso já tem uma parte de fibras. Por quê? Porque o bicho comeu alguma coisa. Tem conteúdo intestinal, tem conteúdo estomacal. Como ele comeu o bicho inteiro, então já tem uma quantidade normal de fibras. Não precisa mais nada. Tá? Quando o carnívoro abate uma presa de uma proporção um pouco maior, onde o conteúdo estomacal é um pouco maior, muitas das vezes o felino ou o carnívoro restrito rejeita parte desses órgãos aí, porque é muito carboidrato. Eles mesmo, por seleção natural, eles selecionam aquilo que é melhor para eles. Ok? Então tá bom, eles mesmos já rejeitam, porque eles, na verdade, a natureza é tão sábia nisso daí, que, por exemplo, um carnívoro restrito, quando ele abate uma presa, quando ele come estômago e tudo junto, entre aspas, é como se tivesse gravado na BIOS dele, sabe? Que aquele alimento que tá dentro do estômago já tá com amilase, já tá pré-digerido. Então ele vai absorver de uma melhor forma. Ai, que interessante, né, gente? Patrícia também é cultura, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a parte que eu ia falar para vocês, assim, que é extremo, né? Os carnívoros restritos, são animais que tendem a ter uma característica desértica. Olha só, Patrícia, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, um carnívoro, ele não precisa se fixar num lugar perto de alguma fonte de água ou de comida, tá? Ele precisa só saber aonde ele vai para pegar uma presa. Então ele precisa, na dependência de sobrevivência de um carnívoro restrito, é local onde tenham presas. Só isso. Um humano, um animal como um cachorro, um herbívoro grande, tá? O que eles buscam quando eles vão se fixar num lugar? Eles buscam alimento, perto de água e abrigo. Por quê? Se eles não têm abrigo, eles são presa fácil. Se eles não têm água, eles morrem desidratados. Se eles não têm comida, eles morrem de fome. Tá? E nós, seres humanos, somos animais que não podemos passar por necessidades hídricas. Nós temos o organismo com uma certa necessidade hídrica. Então, se eu, por exemplo, caísse em algum lugar, o que eu iria procurar em primeira instância? Água. Bora procurar água. Por quê? Porque sem água eu não consigo sobreviver. Depois que eu estou hidratadinho, então beleza, então agora eu vou procurar comida. Certo? Porque a desidratação no ser humano e em outros animais que não são carnívoros começa a dar até alucinação. A pessoa pode desmaiar, pode perder sentido. Não é legal. Tá ok? Por isso que jejum seco em pessoas... Tá? Vamos falar agora dos carnívoros. Um carnívoro restrito, ele é derivado desértico. Tá? Os felinos selvagens e os felinos também de casa, os felinos domésticos, eles são animais que têm um DNA desértico. O que eu quero dizer com isso? Eles matam uma presa e eles conseguem se abastecer em relação à água de acordo com esta presa. Eles não têm necessidade de alta quantidade de água. O humano que tenta humanizar um felino, que fala assim, ai, Totô, ai, ele bebe tão pouca água. É lógico, ele é assim mesmo. Então eles gostam de água em movimento, tipo fontezinhas e barará, barará, mas eles não são animais de beber muita água. E não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Tá tudo certo. A urina de um animal carnívoro restrito é extremamente concentrada. Tem um cheiro, um odor característico, é bem nitrogenada a urina deles. Tá? Então, assim, não tenho com o que se preocupar disso. Nós já começamos a ter problemas se a gente começa a beber pouca água. Primeiro, se eu começo a beber pouca água, a minha urina fica muito escura. Se a minha urina fica muito escura, eu começo a perceber que ela tem vários sedimentos. Voltou. Se eu tenho vários sedimentos, as chances de eu ter um problema geniturinário é bem grande. Uma formação de um cálculo ou alguma outra coisa.
tá certo? Para os felinos, não. Mas Patrícia, como é que pode você falar um troço desse, sendo que felino é famoso por ter cristal na urina? Sim, quando passaram a dar comida errada para eles. Ok? Você querer dar uma ração seca para um animal desértico é judiar do peão, né, velho? Então assim, pô, tenha dó, né? Por quê? Porque uma ração seca, você tá dando um alimento seco que já demanda de uma baita quantidade de água para um animal que não tá acostumado com água. Aí você ferra tudo mesmo, né, velho? Agora, se você for pegar um animal, por exemplo, um gato, como aqui a gente tem muito aqui na Alemanha, gatos de fazenda, gatos de campo, as pessoas não dão comida para eles. Outro dia teve um animal lá para mim que veio para vacinar com 22 anos. Você tem gatos com 22 anos de apartamento que come comida seca? Nunca vi. Pode até existir um aí ou outro, a gente nunca pode falar que nunca, mas não é comum. Tá? Então os felinos, eles são animais desérticos por natureza. Se você for pensar a nível até de sangue, plasma, etc e tal, às vezes a pessoa pega o sangue de um gato que é natural, que come presa e etc e tal, e faz uma amostra, pega pela sedimentação e fala assim, caraca, esse animal está desidratado. É um animal que já é desidratado de natureza, é a natureza deles assim. Certo? Então o contrário é que causa o problema. Eu errar na alimentação, ou muito líquido, ou pouco seca demais, não dá. Então o ótimo para um carnívoro restrito é presa. Por isso que eles comem carne, em geral tem que ser carne crua, né? Vísceras cruas. Se não for crua, tem que ser minimamente cozida, a ponto rosado, tá? Para eles conseguirem aproveitar tudo isso daí. Então eles são, assim, eles são animais desidratados e tá tudo bem, tá tudo bem, né? Então aqui eu até coloquei uma coisa, um adendo aqui, que também uma coisa bem interessante. Nós, onívoros, nós precisamos de vitamina C de alguma fonte. Tá? Então, por mais que as pessoas falem, não, a gente consegue tudo, não sei o que, papapá, tudo bem, a gente consegue via alimentação. Só que a gente, em geral, precisa de tomar um sol, né, para vitamina D, essas coisas assim. A gente precisa de comer, por exemplo, se eu falar para você que eu consumo só carne, né? E eu não consumo víscera nenhuma, eu vou ter deficiência de vitamina C, pode ser, se eu só consumir carne normal e não consumir víscera. Os felinos não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles sintetizam, os carnívoros restritos sintetizam toda a vitamina C que eles precisam no fígado. Tá tudo certo. No fígado não, desculpa, no intestino delgado. Tá tudo certo. Tá? Eles pegam uma forma do ácido ascórbico ali e manda ver na parada. Então você não precisa suplementar nada num carnívoro restrito. Tá? Vitamina D também não, tá? Porque cães e gatos, aí a diferença do cão e do gato, do cão e dos humanos, tá? Nós somos seres onívoros, assim como o cão, mas vitamina D a gente às vezes tem que suplementar. Os cães, eles produzem tudo dentro deles. A gente raramente suplementa vitamina D em cães, tá? Mas só para vocês verem o tipo... Você vê como que não dá pra gente fechar diagnóstico de nada? De falar assim, nossa, nós somos onívoros, o cão é onívoro, então o cão pode comer pudim de chocolate. Não é por aí. Cada espécie tem as suas particularidades. Mas eu tô mostrando esses dados para vocês, para mostrar para vocês que o ser humano não é um carnívoro restrito e tá tudo bem. E eu vou falar depois, quem quiser ser carnívoro, como é que tem que fazer para ser. Tudo dá para ser, tá? Até um vegano. Dá para você ser vegano. Portanto, que você acate algumas condições que você vai ter que fazer. Tá bom? Então não tem nada de mal nisso daí, nada disso, tá? Deixa eu só ver para não passar da hora aqui, né? Deixa eu ver o que eu posso mais falar para vocês aqui. Isso aqui é bacana, ó, eu até anotei aqui também para vocês. Nós usamos glicose em primeiro lugar, carboidrato em primeiro lugar, como fonte de energia fácil. Em segundo lugar é gordura. Em terceiro lugar, proteína, muita demanda, tá? Os felinos, primeiro, os carnívoros restritos, em primeira instância, carne, proteína,
de origem animal, por favor, não me venha com proteína vegetal que não rola, né? Os carnívoros, eles têm umas certas necessidades de alguns aminoácidos, tá? Principalmente, eles precisam de taurina, ácido araquidônico é fundamental, tá? Então, assim, não dá para rolar a proteína vegetal, tá? Então, a gente tem que aceitar a natureza de cada ser. Se um humano é um onívoro, não adianta eu bater o pezinho juradinho que ele é um carnívoro. Ele não é. Eu posso comer carne por gosto, por não gostar de vegetal, e eu comer a carne. Tá tudo certo. Só que você não vai poder viver só de carne, músculo. Você vai ter que comer vísceras. Você vai ter que comer uma variedade grande. Tá certo? E muitas vezes, algumas vezes, você vai ter que suplementar em algumas coisas, assim como um vegano, como um vegetariano. Por quê? Porque não é da nossa natureza ser carnívoro restrito. Tá? Só isso. A parte de... Uma coisa bem interessante também que as pessoas comentam, né? Mas como assim que o felino não precisa de fibra? Né? Que às vezes ele rejeita. Gente, cada animal dentro do seu estômago e dentro do seu intestino, eles, principalmente dentro do intestino, eles têm uma vida, um bioma que é característico do tipo de alimentação que ele consome. Tá bom? Que ele deve consumir. Então, se eu sou um carnívoro restrito e eu consumo muitos vegetais, sendo que eu não preciso, eu vou começar a formar um bioma muito adverso. Porque o bioma que está no intestino de um animal carnívoro, ele é totalmente feito para digerir, para absorver coisas de origem animal. Tá? E muito pouca, quando ele come um estômago, por exemplo, já está pré-digerido. Então essas bactérias só vão pegar as fibrinhas ali e boa. Tá certo? Mesmo um carnívoro restrito, ele pasta de vez em quando. Para quê? Para fazer uma limpeza a nível estomacal, de pelos e etc. Porque eles se lambem bastante, porque eles se limpam, eles têm uma higiene impecável em relação a isso, tá? Então eles precisam de matéria fibrosa para carregar tudo isso daí para fora, para poder fazer esse papel. Mas não que eles precisem de carboidrato. Tá ok? Já o ser humano, não, o ser humano e o cão, não há problema nenhum de você consumir uma alimentação mais voltada para uma carne, para vísceras e etc e tal, e também ter algumas distrações, como por exemplo um pedaço de fruta, ou uma fruta, ou às vezes comer uma salada, ou às vezes tomar tipo o que a gente tem comentado, né? Um suco antioxidante, um suco verde, ou comer mesmo a folha, pá. Isso não tem mal nenhum e não deixa ninguém. Ah, nossa, vou deixar de ser carnívoro se eu comer uma folha de couve? Primeiro, você não é carnívoro. Você não é carnívoro restrito, você é um onívoro. E que mal há de um onívoro comer uma folha de couve. Não há problema nenhum. Não vai fazer mal, ninguém vai morrer, ninguém vai fazer. Muito pelo contrário. Tem antioxidantes que vêm de origem vegetal que você não consegue na linha animal. Né? Então, assim, se você parar para pensar nisso, nós somos designados com essa dentição, com essa característica de intestino, porque muita gente se baseia assim, não, olha, carnívoro tem intestino assim, onívoro tem intestino assado, então nós não somos onívoros, nós somos carnívoros, porque se aproxima mais. Cara, que coisa mais sem pé nem cabeça, não tem nenhum sentido isso. As pessoas se pegam no tamanho do intestino e não se pegam nesse negócio de enzima, de digestão, que é muito mais embaixo do que simplesmente o tamanho do intestino, tá? Então, assim, são coisas que, né? E outra também, né? A questão moral da história pega muito, mas muito pesado nisso. Uma vaca, quando ela tá pastando, isso não é raro de se ver, uma vaca, de vez em quando, se ela sentir a necessidade, ela come qualquer bicho que estiver passando na frente, tá? No YouTube, se vocês procurarem, tem vários vídeos falando nisso. É o que a gente chama de carnivorismo oportunista. Então, por exemplo, não é raro de se ver, não é mesmo raro de se ver, uma rena que está pastando a sua relva
e pega e come um passarinho. Tá tudo certo. Uma vaca que come um coelho. Tá tudo certo. Tá lindo. Uma ave que, por exemplo, com problemas nutricionais, que arranque as penas do outro e que comece a comer o sangue que sai de cada pena, de cada poro. Tá tudo certo. Por quê? É simplesmente, eu estou numa necessidade, isso é fisiológico, me deu na telha, disparou no cérebro uma mensagem e ele faz. Ele tá pensando nisso? Não. Eles não pensam nisso. Eles agem por instinto. Na hora que a gente começa a colocar a razão em cima das coisas e o emocional em cima das coisas, aí que zoa o barraco. Uma pessoa que se diz carnívora. Ah, não, porque eu sou carnívora. Primeiro que você não é carnívoro porcaria nenhuma. Você tem um estilo de alimentação carnívoro. Aí nós estamos começando a conversar. Ok? Porque você não é um carnívoro restrito. Beleza. Ah, eu tenho um estilo... Então, tá bom, Patrícia. Eu tenho um estilo de alimentação carnívora. Nossa, menina! Veio um pedaço de salsa enfeitando o meu prato. Eu fiz até o sinal da cruz. Meu Deus do céu! Eu não posso comer isso porque eu deixo de ser carnívoro. Para com isso. Isso é ridículo. Ridículo. Tá ok? Se eu, por exemplo, faço uma alimentação carnívora, faço um estilo de alimentação carnívora, eu não sou carnívora, tá? E eu sinto a necessidade, eu falo assim, ai cara, sei lá, acho que eu tô precisando eu tô meio baixo, assim, de energia, tal, não sei das quantas, acho que eu vou tomar aí uns antioxidantes, vou tomar uma quercetina, vou tomar um resveratrol, vou tomar sei lá, vou tomar uma moringa, tudo derivado de planta, hein? Tudo antioxidante bala derivado de planta. Ah, vou tomar um ginseng, sei lá, tô precisando dar uma energizada, pá, não sei das quantas, pá. Tem mal nisso? Nenhum. Você pode seguir um estilo de vida, de alimentação carnívoro e suplementar algumas coisas que são muitíssimo interessantes da parte de plantas. Assim como um vegano, tem problema de você virar para mim e falar assim, não, eu sou vegano. Nenhum. Cara, nenhum. Portanto que você tenha um pouco de cérebro na cabeça, a ponto de saber que nós não somos herbívoros, ok? E que nós dependemos de algumas coisas que só a carne nos dá. Então não adianta ficar todo machucadinho, todo doidinho, bater o pé, porque não, eu não como não. Cara, uma hora ou outra você vai acabar doente. Então para parar com essa porcaria toda, cara... Seja maduro na tua decisão. De saber o seguinte, olha, realmente, nós somos onívoros. Ok, lindo. Nós podemos comer carne e podemos comer vegetal. Ou seja, nós vivemos a partir de carne e vegetais. Os dois são importantes para nós. Então, mas eu não quero comer carne por uma questão moral. Então, o que eu posso fazer? Ah, então eu posso comer, olha, procure um nutricionista, tá? Olha, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo outro, mas o meu nutricionista ou o meu médico me indicou tomar este suplemento de ferro, esse suplemento de vitamina B12 e tá tudo bem. Olha que lindo, tá? O que eu já não poderia fazer com um carnívoro restrito. Um carnívoro restrito, ele tem que comer carne. E ponto final. Tá certo? Um cão, por exemplo, que muita gente denomina cão como carnívoro, ele não é restrito, tá? Ele tem uma maior tolerância. Ele pode comer um pouco de arroz, ele pode comer quinoa, ele pode comer uma abóbora. Ele usufrui disso daí. Ele pode comer um brócolis, ele usufrui do brócolis. Se você der um brócolis para um gato, ele não usufrui de porcaria nenhuma. Não vai usar para nada. Nossa, Carvalho Castro, vamos lá. Na verdade, é só o anti que tem de igual, né? Antinutriente é um glúten, por exemplo, é um fitato, é alguma molécula que bloqueia ou impede ou prejudica a absorção de outros nutrientes. Então, por exemplo, o glúten, ele age na barreira intestinal. Então, quando eu como coisas nutricionalmente densas, com zinco, ferro, magnésio, manganês, como ele age na barreira intestinal, ele provoca uma inflamação no tecido. Tudo isso que eu comi de ferro, magnésio, manganês, zinco, tarará, tchutchu, papapá, que são nutrientes bons,
impede a absorção, impede não, prejudica a absorção. Então, em vez de eu absorver, por exemplo, 100% de um ferro, eu absorvo 60% do ferro. Por quê? Porque eu tô comendo pão, né? Então, assim, é muito comum uma pessoa que tá obesa, com um peso mesmo acima, que come muito glúten, muita farinha, muito isso, muito aquilo, e ela acaba com anemia. Por quê? Porque prejudica a absorção dos outros nutrientes que são importantes. Antioxidantes, veja bem, processo oxidativo é envelhecimento. Então, nisso você já está pegando que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Antinutriente é uma coisa que nos prejudica. Antioxidante é uma coisa que nos beneficia. Então, se eu tomo um resveratrol, por exemplo, ou uma glutationa, que é a mãe de todos os antioxidantes, eu estou prevenindo o envelhecimento do meu organismo de uma forma precoce. Então, por exemplo, eu tenho ação anticancerígena. Quando eu previno tudo que é oxidativo, por exemplo, se você deixar uma canequinha de ferro no tempo, o que acontece com essa caneca de ferro? Ela sofre oxidação. A gente chama nesse processo de oxidação corrosiva. Ferrugem. Tá certo? Então, se eu oxido o ferro e ele fica velho, ele começa a se corroer, é um processo degenerativo, né? É um processo que vai acabando com aquela canequinha. Daqui a um tempo, quando você for lá, não vai ter mais canequinha, vai ter um punhado assim, uma poeirinha ali. Tá? E nosso corpo, a gente começa com um processo oxidativo desde o momento que a gente nasce. Então, para que a gente toma antioxidante? Para retardar o envelhecimento. Então, antioxidantes conhecidos, vitamina D, resveratrol, glutationa, quercetina, curcumina, tá? Rutina. Tem vários antioxidantes, né? Nossa, não tem nem dedo aqui para contar todos. Sirtuínas. Tá? Ou seja, previne o envelhecimento. Se eu tenho uma constância de alguns antioxidantes que são muito bons, e a maioria desses antioxidantes são oriundos de plantas, tá? Como o resveratrol, por exemplo, que vem da uva, né? Eu melhoro as condições do meu corpo para enfrentar qualquer coisa. Então eu posso, às vezes, melhorar a minha condição imunológica, vitamina D. Eu posso melhorar a minha condição orgânica, prevenindo um câncer, por exemplo. Não prevenindo e nada, não curando, tá? Mas eu melhoro, eu optimizo o meu organismo. Então, o antioxidante, ele te optimiza. O antinutriente, ele te acaba, tá? O anti aí, as coisas é só... Não é... Veja bem, não é o alimento que é antinutriente ou não, tá? Ele contém. E amendoim contém, sim, uma quantidade bem legal, porque o amendoim é uma leguminosa. Então ele contém aí fitatos e algumas saponinas, algumas coisas assim que prejudicam, que são antinutrientes, tá? Então comer muito amendoim não é legal. Assim como o café também tem um antinutriente, tá? Só que a gente tem que saber como colocar isso daí nesse meio. O café, por exemplo... para que agora eu não gosto de entrar nesse tema porque as pessoas elas generalizam. Uma pessoa que tem anemia, não deveria tomar café junto com a comida. Porque o ferro ele é mal absorvido. Tá? Agora, não há mal nenhum de eu tomar um café 1 hora antes de eu comer. Vocês entenderam a parada? Então não saiam por aí falando essas coisas aí, falando o que eu falei, tá? Mas isso daí é o seguinte, a gente tem que saber quando colocar. E amendoim, em geral, as pessoas abusam o dia inteiro, né? Amendoim não é comida. Comida é carne, vegetais, folhas, legumes, vísceras, boas gorduras. Amendoim é um tira-gosto. Certo? Então, não há mal nenhum das pessoas, por exemplo, quererem assumir, se elas quiserem assumir um estilo de vida vegano, eu quero ser vegetariano, não quero ser radical igual a vegano, eu quero ser vegetariano. Lindo! Tome os seus suplementos que você vai precisar. Tá tudo certo. Ninguém tá de mal agora, ninguém vai te menosprezar por causa disso, ninguém vai fazer nada. Eu quero ser carnívoro e ter o estilo de alimentação carnívora. Lindo! Sabe, toma um antioxidante aqui,
Come um moranguinho ali, come uma frutinha de vez em quando lá, toma uma vitamina C, veja conforme você vai indo. Por quê? Porque nem todo mundo reage da mesma forma. Tá ok? Então a gente tem que só saber aonde a gente se encaixa. O que o ser humano é, então, para falar a verdade? Onívoro. O que um cão é, para falar a verdade? Onívoro. O que um gato é? Carnívoro. O que um Rex é? Não tô falando do Rex, o cachorrinho, tá? O Tiranossauro Rex, o que ele era? Carnívoro, mano. O que uma coruja é? Ah, coruja é carnívoro. É um predador. O que um rato é? Onívoro. O que uma vaca é? Herbívoro. O que um coelho é? Coelho sai por aí comendo na churrascaria? Claro que não. Tanto que aquele estudo ridículo que foi feito ali por colesterol com coelho é fadado ao fracasso. Óbvio. Coelho não é carnívoro. Coelho é um herbívoro. Se eu submeter um herbívoro a condições de um onívoro, eu já estou pecando ali. Porque um onívoro, ele pode comer carne, ele pode e deve, faz parte, é tudo um conjunto, gente. Mas eu tenho um onívoro aqui, eu tenho que me nutrir com carne e vegetais, tá? Eu tenho, porque eu vou pegar o bom dos dois, tá? Ah, mas eu quero seguir só pelo carnivorismo, então beleza. Você vai comer a carne, mas você de vez em quando vai suplementar alguma coisa da parte de planta. Que não há mal nenhum nisso. Ah, mas eu quero ser eu quero ser um vegetariano. Eu quero ser vegano. Tá lindo. Então, não tem mal nenhum de você seguir o veganismo. Portanto que você tenha consciência que você vai precisar suplementar algumas coisas da parte de animal. Que não há no reino do animal e vegetal coisas idênticas, gente. Não tem. Por mais que as pessoas falem que a proteína de origem vegetal é igual à proteína de origem animal em gramas, é ridículo isso. A biodisponibilidade, a biodigestibilidade dentro do organismo são completamente diferentes. Tá ok? É a mesma coisa que eu falar assim, ferro. Beleza, ferro tem na carne e tem no feijão. Lindo. Qual dos dois? É tudo ferro. Não é. Não é. A carne que tem no ferro... O ferro que tem na carne, ela é melhor aproveitada por um organismo onívoro. Certo? Então, eu vou aproveitar um pouco do ferro do feijão? Claro que vou. Mas grande parte, não é isso que vai me tirar de um quadro de anemia. Tá? Então, a pessoa tá com anemia, ela é vegetariana e ela não, é vegana e não quer comer carne. Lindo! Você vai ter que tomar um ferro duodenal. Ué, paciência, mano. Você tem que acatar, a gente tem que aceitar aquilo que a gente quer e acatar com as coisas que vêm ao redor disso daí. Então não adianta eu que falar assim, ai, nossa, eu quero ser muito vegana. Nossa, não consigo comer carne. Tá tudo certo. É tua escolha. Só que na hora que você precisar, para de dar piti. Ai, eu tenho que comer. Caraca, você optou por isso. Você sabia disso. A ficar acreditando em conto de fadas, em noticiário, em documentário que mostra que todo vegano é lindo e maravilhoso e que todo carnívoro é lindo e maravilhoso, não é. Nós precisamos de um balanceio. Nós precisamos de um balanço. Sabe o que é um balanço? A gente precisa de um equilíbrio. Se nós somos onívoros, sinal de que a gente precisa das duas coisas. Então não há mal nenhum um carnívoro de vez em quando comer ali um moranguinho, comer uma bananinha, comer uma ervinha, tomar um suquinho antioxidante feito com couve, salsão, comer uma maçã verde, tomar um resveratrol. Não tem problema nenhum nisso daí. Porque tem gente que leva tão pro lado do radicalismo, que nem a Fernanda tá falando aí, que faz sinalzinho da cruz. Você fala assim, você não suplementa um resveratrol? Não, nossa, vem da uva? Afião! Oh, gente, menos, né? Menos que a parada, que eu sabe, é complicado esse tipo de coisa. Então, só para classificar isso daí, você vê que a gente aqui não bateu o pé com nada, cada um siga o que quiser, todo mundo tem que ser feliz com aquilo que escolher, mas a gente só não pode bater o pé em nada. Ah, mas o humano é onívoro, é carnívoro por causa disso. Não é! Não é. Ah, porque o humano ele é vegano, ele tem que ser herbívoro por causa disso. Não é! Nós somos
onívoros. Tá certo, gente? 20 segundos restantes. Essa live vai ficar gravada no IGTV e eu espero que a gente tenha elucidado algumas dúvidas aí que o pessoal tenha. Bom resto de dia para vocês, boa vida para vocês, tanto vegano, herbívoro, carnívoro.